Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um podcast Conversando com Kardec. Vamos começar com a nossa oração, vamos pedir a Deus para que abençoe o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente íntimo, para que nós possamos receber todo esse conhecimento no dia de hoje e buscar internalizá-lo e, de fato, viver com mais consciência da nossa missão aqui na Terra. Lembrando que aqui na Terra nós estamos vivendo uma passagem em busca de progredirmos diariamente. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, o nosso estudo da noite é sobre a reencarnação. Nós temos como referência o Livro dos Espíritos, que é o que nós estamos estudando. Nós já estamos no segundo livro, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências. E aí, o nosso tema hoje é reencarnação. Então, pesquisando ali no Kardecpedia, nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, ali onde fala sobre o vocabulário espírita, nós encontramos a definição de reencarnação. E é muito simples a forma como Kardec nos traz essa definição. Ele coloca para nós que a reencarnação é a volta do espírito à vida corporal. Então, é reencarnar de novo. Então, nós vamos para as próximas perguntas para a gente entender esse volta do espírito à vida corporal. Então, na pergunta 166, Kardec questiona: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E aí os espíritos nos esclarecem que é sofrendo a prova de uma nova existência. Então, quando a gente não chegou à perfeição que a gente precisa, à plenitude que nós precisamos, quando nós ainda temos ajustes a serem feitos, e aí nós desencarnamos, a forma que a gente tem para acabar de nos depurar é vindo novamente. Então, é o espírito, o nosso espírito, voltando à experiência corporal. E para nós que somos espíritas, isso é muito simples de entender, pela questão que a gente já sempre fala muito sobre esse assunto. Então, o nosso objetivo aqui é progredir, é a perfeição. Não progrediu agora, nós teremos outras oportunidades. E aí o Kardec, não satisfeito com essa resposta dos espíritos, ele faz perguntas A, B e C referentes à questão 166. Então, na 166A, ele pergunta, então, continua ainda nesse assunto. Mas como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Então, Kardec gostaria de entender como é que vai funcionar essa nova existência. E aí os espíritos nos esclarecem que é depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação. Mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, a gente até evolui, a gente aprende, a gente estuda, enquanto está na erraticidade, enquanto está no plano espiritual, desencarnados, Mas que é através da experiência na vida corporal é que nós vamos, de fato, nos transformar, vamos nos depurando. E aí continua, na letra B, ele pergunta: a alma passa, então, por muitas existências corporais? Então, o Kardec já entendeu que para a gente chegar à perfeição, nós precisamos de estar aqui na Terra encarnados diversas vezes. Esse é o objetivo, é a forma que a gente tem para se depurar. E aí ele então pergunta: mas muitas existências corporais, quantas? E aí ele fala
que todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, todos nós não estamos aqui pela primeira vez. A gente não pode precisar, né, ser específico, é a minha 10ª ou a 20ª. A gente não tem essa precisão aqui, enquanto encarnado, a gente não tem essa noção, mas nós contamos com diversas existências. Os que dizem o contrário pretendem, então, que a gente se mantenha na ignorância. Então, hoje, nós temos companheiros de diversas religiões que se mantêm nas suas religiões muito em função do grupo, né, da rede de apoio, mas que já tem essa crença como fazendo parte da sua vida, da sua realidade. Né? Eles têm buscado sair da ignorância e começando a entender que a lógica está justamente em nascer e renascer, para a gente evoluir. Depois, ele segue para a pergunta C, ainda, né, a questão 166, letra C, e ele pergunta então: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem com uma palavra: evidentemente. Então, o princípio que a gente tem de reencarnação não é aquele princípio que se via, né, em algumas teorias tem, do ressuscitar, que é voltar com o mesmo corpo. Né? Não é essa a questão. A questão é que nós vamos, enquanto espíritos, a gente parte para a pátria espiritual, a gente se reorganiza, se restabelece e retorna em outra família, né, em outro corpo. Lembrando que a família são os laços que a gente vai criando ao longo das nossas experiências. E aí falamos da família corporal, da família espiritual. A gente já falou sobre isso anteriormente. Então, nós temos que pensar, né, ter bem definido que a palavra reencarnação tem a ver exatamente com vir para nascer novamente em outro corpo. E aí nós temos a questão 167. Que aí o Kardec então pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Então, já que a gente tem que vir várias vezes, né, o nosso espírito tem várias experiências aqui materiais, qual que é o objetivo? Qual é o fim? E aí, os espíritos nos auxiliam explicando que o fim objetivado com a reencarnação é a expiação, a melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? Então, os espíritos nos lembram da justiça divina e que a experiência de reencarnar, ela está para todos nós como um momento de justiça. Tudo aquilo que a gente fizer que não ficou bem feito, aquelas lições que não ficaram aprendidas, nós vamos ter a oportunidade de retornar com a bagagem que nós já adquirimos para rever essas questões e então expiar, né, as nossas faltas e assim progredirmos todos. Já na questão 168, ele novamente pergunta da questão de quantidade, mas aqui ele pergunta se é limitado. Então, é limitado o número das existências corporais ou o espírito vai reencarnar perpetuamente? Então, nas questões anteriores, ele já entendeu, né, Kardec já se mostrou tranquilo, da quantidade, que nós teremos muitas encarnações, muitos retornos aqui para a vida corporal. Então, ele quer saber se isso não tem fim, eu vou ficar reencarnando para sempre, para sempre. E aí os espíritos nos dizem que a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se ache despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, cada vez que a gente aprende uma lição, ela está aprendida e isso a gente leva para onde formos, encarnados ou desencarnados. E quando a gente vai se libertando, se livrando de qualquer impureza, de qualquer
não é pecado que eu queria falar, como é que é a palavra? Vícios, né? Dos nossos vícios, que a gente ainda demonstra na matéria, né? Essas impurezas. Então, a gente vai perdendo a necessidade de tantas reencarnações. Então, a gente não vai ficar reencarnando para sempre. Nós vamos ter, a cada momento de aprendizado, a gente vai precisando cada vez menos reencarnar. Na 169, ele então pergunta, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? E aí, né, novamente, ele quer saber se tem um padrão, né? Todo mundo vai reencarnar a mesma quantidade? Como que é isso? E aí ele diz que não é invariável. Aquele que caminha depressa a muitas provas se forra. Então, o que ele quer dizer? Que cada um vai ter um número de encarnação, dependendo com a bagagem que for adquirindo ao longo das suas experiências. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, quanto mais a gente aprende, menos necessidade, né, menos encarnações nós precisaremos ter aqui. E na questão 170, ele então, ok, eu já entendi que são muitas reencarnações que a gente vai experienciar, eu já entendi que não é um número infinito, em algum momento, né, eu vou parar de reencarnar, eu já entendi que cada pessoa vai ter um número diferente de reencarnação, justamente se ela for cumprindo a sua finalidade, se ela for expiando as suas imperfeições e for se depurando delas. Agora ele pergunta, então, na questão 170, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Então, ok, essa é a minha última encarnação, porque agora eu já me depurei, eu já sou o quê, então? O que fica sendo? E aí os espíritos nos dizem que nos tornaremos espíritos bem-aventurados, espírito puro. Então, quando nós chegarmos a este patamar, nós não teremos a necessidade da reencarnação aqui na Terra, como a gente ainda está precisando. E aí, era só até a questão 170, mas eu trouxe para vocês, ali, ainda da Kardecpedia, né, das instruções práticas sobre as manifestações espíritas, no item vocabulário espírita, ele falando que a reencarnação, ela pode dar imediatamente após a morte ou depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito fica errante. Então, errante é quando ele está no plano espiritual, que ele não está aqui encarnado. Então, isso também não tem uma receita de bolo. Eu morri disso, eu vou reencarnar logo, eu morri daquilo, eu vou demorar mais. Não tem. Vai depender de muitos fatores, né? Do nosso merecimento, da nossa evolução, dos nossos aprendizados. Então, pode acontecer rápido ou nem tão rápido. E a reencarnação, ela é progressiva ou estacionária. Então, eu venho, reencarno, e eu vou progredir, eu vou aprender, ou eu vou me manter estacionada, não quero aprender nada. A bagagem que eu trouxe, que eu vim é essa, eu não quero melhorar nada nessa encarnação, mas jamais é retrógrada. Aquilo que eu aprendi, aquilo que de fato eu, enquanto espírito, já adquiri de conhecimento, de qualidades, jamais eu vou perder, certo? Então, a reencarnação, ou eu vou progredir com ela, ou eu vou me manter estacionado. Jamais eu vou retornar daquilo que eu já de fato aprendi. Porque a prova de que a gente aprendeu é quando a gente não cai nas mesmas paixões, nos mesmos erros. E aí Kardec continua dizendo que nas novas existências corporais, o espírito pode decair como posição social. Então, em nível de moral, tudo aquilo que eu aprendi moral, eu não vou perder. Mas a posição social pode ser alterada. Então, a gente já tem essa noção.
E aí ele coloca assim, por exemplo, quem já foi um senhor pode vir em outro momento como servo. Quem já foi príncipe pode vir como artesão. Quem já foi rico pode vir miserável. Mas vai estar sempre progredindo em sabedoria e moralidade. Então, independente de sexo, estado civil, opções religiosas, profissão, enfim, independente disso, o que eu adquiri de sabedoria e de moralidade se mantém. E a gente vai estar sempre experienciando situações diferentes na sociedade. Assim, o acelerado pode tornar-se homem de bem, mas o homem de bem não se tornará um acelerado. Então, uma pessoa com grandes paixões, não, ele vai evoluir em algum momento, talvez em uma, talvez em várias encarnações, né? E ele vai se tornar um homem de bem. Mas aquele que já se tornou um homem de bem, ele jamais vai incorrer nas mesmas paixões. E o comentário final, ainda ali no vocabulário espírita, eu trouxe trechos importantes. Ele diz que os espíritos que são ainda imperfeitos, eles vão ter das suas existências anteriores apenas uma lembrança confusa, e o futuro lhes é uma coisa vaga. Então, quanto mais imperfeito eu sou, menos lembranças eu tenho das encarnações anteriores e menos projeções de futuro. Sabe-se que a lembrança do passado se elucida à medida que o espírito se depura. Então, quanto mais eu evoluir, quanto mais moralidade eu adquirir, quanto mais as duas asas andarem juntas, né, o intelecto e o moral, mais eu consigo perceber, então, as existências anteriores. Não necessariamente de forma clara, mas a gente vai se conhecendo. Então, através do autoconhecimento, a gente vai percebendo as nossas tendências e procurando modificá-las. E uma observação atenta facilmente permite que reconheça um pensamento dominante. O das provas sucessivas que o espírito deve sofrer e os diversos degraus que deve percorrer a fim de chegar à perfeição e à suprema felicidade. Então, nós vamos passar por provas sucessivas e vamos subir degrau a degrau até chegarmos à perfeição e onde seremos realmente felizes. E muitas vezes as coisas só nos parecem contraditórias porque não lhes examinamos o sentido íntimo. Então, ele fez um comentário anterior de algumas ideias contraditórias, mas eu trouxe aqui a ideia central, que cada prova que a gente sofre, cada aprendizado que a gente adquire na nossa moralidade, na nossa intelectualidade, é um degrau que a gente está seguindo para chegar à nossa perfeição e sermos felizes. Agora eu deixo aberto para perguntas, comentários. Eu acho que para nós espíritas, né, essa novidade, que na minha opinião é uma novidade que a doutrina traz, que é as reencarnações sucessivas, ela representa o que o espiritismo traz de diferente, na minha visão, né? Nós já tínhamos, na maioria das religiões cristãs, a convicção de uma justiça após a morte, né? De uma vida após a morte. Então, muitas vezes as pessoas me dizem, mas o que o espiritismo tem diferente? Eu acho que o grande conceito que o espiritismo avança em relação ao conhecimento humano é exatamente a questão da reencarnação, que passa a explicar, então, aí sim, um monte de fenômenos, né? Porque a partir da reencarnação a gente abre um leque de relances, de perspectivas que até então a gente não podia ter, né? Então, por exemplo, a gente começa a especular a questão desse mundo intermediário entre as encarnações, que é o mundo que nós chamamos espiritual, que é constituído por uma matéria que Kardec preferiu chamar de fluido, que abre daí um campo imenso para a gente estudar, um campo imenso para a gente conhecer. Mas é somente a revelação de que as encarnações se sucedem, a meu ver, né, que abre essa perspectiva tão ampla de a gente
discutir a vida espiritual entre as duas encarnações e essa justiça através das encarnações e esse objetivo dessas reencarnações, como está na 167, que a gente também já viu na questão 132, né, que pergunta qual o objetivo da encarnação. Agora, no 167, ele pergunta qual o objetivo da reencarnação. Então, essa novidade que eu acho que o Espiritismo traz, e eu acho que é por isso que ele merece ser chamado de Consolador Prometido, né? Porque ele consola, nos consola saber que a gente não vai morrer, nos consola saber que nada será perdido. Eu ainda hoje de tarde lia um texto que falava sobre um pai que perde um filho numa tenridade, e o texto dizia, nada foi perdido. Se você semeou alguma coisa, essa criança poderá, inclusive, voltar a ser seu filho, e tudo aquilo terá sido de proveito. E se não for com esse mesmo pai, será com outro pai. E tudo aquilo que foi alcançado é de proveito do espírito que alcançou. Então a gente começa a ter uma perspectiva de que nada se perde, que a gente não vai perder nada, independente de estar nesse mundo vivo ou desencarnado. Eu concordo, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que um dos principais pilares e um dos principais eixos da doutrina espírita é exatamente essa questão da encarnação, né? Das reencarnações, da explicação disso. E aí eu acrescento ainda aí, nesse contexto que a gente já conhece, porque aí a gente tem aí algumas religiões que não são cristãs, que já falavam da reencarnação como um processo que iria acontecer a partir da evolução e tal, mas o Espiritismo, ele traz essa situação de uma forma muito lógica, explicada, essa questão da reencarnação, e ele traz mais um ponto também que eu acho fundamental, que é essa questão da justiça divina descontextualizada de um justiceiro, de uma cobrança. Então, ou seja, além de eu reencarnar para que eu possa evoluir, a minha evolução depende exclusivamente de mim. Então, isso é um ponto também completamente diferente das outras situações que a gente vinha até então, né, na questão das religiões, ou da maneira de ver, ou da própria filosofia, que é a situação da questão da autonomia. Então, eu reencarno quantas vezes vou reencarnar? Quantas for necessário a partir da minha própria posição. Então, eu sou o senhor do meu destino, no sentido de que eu coordeno quantas vezes eu tenho a necessidade de repetir aquela série até que eu consiga compreender a lição. Então, esses dois pontos eu acho fundamentais, e por isso que a reencarnação, ela tem um papel tão importante, para que a gente possa compreender o processo de como acontece, e que a gente possa compreender o objetivo do processo, que não é punição, que não é um castigo, que não é essa situação, mas é a possibilidade de eu avançar a partir de mim mesmo. Então, ou seja, somente eu sou o senhor da minha consciência, né? E isso também é muito legal no Espiritismo. É tão consolador, né? Saber que não acabou aqui, né? Não começou e não acabou aqui. Que a gente vai poder reencontrar as pessoas que a gente ama e, enfim, e continuar construindo. E também essa parte, com certeza, que a quantidade de reencarnações que eu vou ter vai depender única e exclusivamente dos meus esforços por aprender, por me melhorar. Então, é realmente muito consolador essa parte. Obrigada os comentários. Mais alguém? Então, acho que nós podemos encerrar. E aí nós vamos... Então, agradeço, Eduardo, pelos slides. Deu tudo certo. Eu vi as mensagens ali, mas deu tudo certo. Muito obrigada. E vamos, então, pedir a Deus que nos ampare cada dia mais e que nós possamos carregar conosco diariamente essa felicidade que é poder nos sentir responsáveis pelo nosso crescimento, que ilumine o nosso caminho, e hoje, sempre, que assim seja.